Bom dia, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fim de ano. Hoje é dia 28 de dezembro. Estamos na reta final, na última semana do ano. E como eu disse na ministração anterior, eu não gosto muito de reflexões de fim de ano porque eu acho que é um período muito longo. Mas fato é que a reflexão é importante em todo o tempo, não é verdade? Então vamos refletir também hoje na palavra de Deus e também como foi esse período que está se encerrando, seja ano, seja mês, seja semana e seja dia também, por que não? Né? E para a gente começar essa reflexão, eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos 13. Nós vamos ler o versículo 7 até o 14 e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Romanos, capítulo 13, versículos 7 até o 14. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos estes se resumem neste preceito: ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, e esse é o versículo final, e eu quero que você pare para ouvir com bastante atenção. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando com satisfazer os desejos da carne. Mas dentro desse versículo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é algo que só é possível para quem já experimentou a morte e a ressurreição com Cristo. Se a gente parar para pensar, como é que eu vou me encher ou me revestir de alguém com quem eu não me relaciono? Como eu vou me revestir de alguém que não tenho nenhuma afinidade? Né? Jesus não é um amuleto que eu fico simplesmente falando, Jesus, 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 nome de Jesus, nome de Jesus. Tanto que a gente ouve isso muito e não faz diferença. Né? Na maioria das vezes não faz diferença. Falar por falar não faz diferença. Agora, a diferença existe a partir do momento em que isso se torna realidade na nossa vida. E pensando nessa frasezinha, nesse pequeno e importante mandamento, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E complementando também com aquele versículo que a gente leu agora, deixa eu ver aqui, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. E para a gente pensar melhor nisso, tem mais um texto para a gente estar lendo, que é bem conhecido, e eu gosto de falar bastante esse texto, que é 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8, tem até musiquinha, né, desse texto bíblico tão maravilhoso. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para você pensar aqui comigo que revestir-se de Jesus Cristo é o mesmo que amar.
Revestir-se de Jesus Cristo é o mesmo do que o exercício do amor. Não o amor como nós ouvimos falar no mundo, mas o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que Deus derramou sobre nós, sobre mim e sobre você, para que nós também pudéssemos transbordar, né? Para que nós também pudéssemos exercitar uns com os outros esse amor maravilhoso. E quando a gente pensa na possibilidade de amar, eu tenho que voltar, toda vez eu volto nessa mesma questão. Como que eu posso voltar a minha mente e o meu corpo para esse amor e para a execução desse amor, se eu ainda não tive uma experiência de novo nascimento? Se eu ainda não experimentei o amor de Deus? Gente, não tem como. Não tem como. Existe uma analogia que a gente ouve muito na comunidade, eu acho ela muito legal porque ela é muito didática. Imagina só um passarinho, um canarinho e um urubu. E você quer alimentá-los. Se você der alpiste para o urubu e carne podre para o passarinho, para o canarinho, todos os dois vão morrer de fome. Porque canarinho come alpiste, mas não come carne. Urubu come carne, mas não come alpiste. A natureza deles define o que eles são, o que eles fazem, a forma como eles agem. Então, por mais que você busque ensinar um urubu a comer uma comida que não é da natureza dele, ou um canarinho a comer uma comida que não é da natureza dele, eles não vão conseguir viver da maneira que deveriam, né? na natureza deles, dentro da natureza deles, porque não é assim que funciona. A natureza determina quem nós somos. E se a nossa natureza ainda é uma natureza antiga, o que isso significa então? Significa simplesmente que nós temos a natureza do pecado, da lei do pecado. E é importante falar sobre a lei do pecado, porque o pecado em si é muito mais do que uma atitude. Nós já falamos sobre isso também. O Jean já trouxe uma ministração que eu falei com vocês aqui, que eu achei maravilhosa há bastante tempo. Porque o pecado é muito mais do que uma atitude. Por exemplo, a mentira. Mentir é um pecado. A falta de perdão é pecado. O roubo é pecado. O adultério é pecado. Mas entre a atitude de um pecado e outro, é pecado também, porque a vida do pecador é um pecado. Como assim, John? Como assim? Então quer dizer que o cara está pecando 24 horas por dia? Exatamente. Porque o que é a lei do pecado? É aquela que aprisiona a pessoa. E o que é o maior pecado, se é que eu posso dizer o maior, assim, no sentido não de gravidade, ou talvez seja o pecado que leva aos outros pecados, né? Jesus mesmo disse que nós, antes de nascermos de novo, não cremos em Jesus. Então, quando o Espírito Santo fosse enviado, Jesus disse, ele iria convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado por quê? Porque não creem em mim, disse Jesus. Então, a não crença em Jesus como nosso Senhor e Salvador, o não relacionarmos com Ele, é pecado. Então, veja que a coisa é um pouco mais séria. É um pouco mais difícil de separar em atitudes, porque é crer, é saber, é ter um relacionamento. E essa vida de pecado, quando ela deixa de existir, ela só acontece, esse deixar de existir, por meio de um encontro novo, de uma vida nova com Cristo, por meio de algo que nós mesmos não podemos alcançar por nós. Exemplo, por mais que eu queira, por mais que eu faça, por mais que eu busque, por mais que eu tente, por mais que eu mude meu comportamento, eu não consigo merecer o relacionamento com Cristo, essa nova vida, porque o preço é muito mais alto. O preço é muito mais alto. Mas calma aí, que a solução é simples, nós já falamos sobre ela, mas não acho que é importante lembrar, não custa nada lembrar. Antes eu quero ler com vocês Romanos 7, versículo 15 ao 23.
A gente sabe que, no fim das contas, né, o problema da vida do ser humano é o pecado, né? É o pecado que amaldiçoou o homem, amaldiçoou a humanidade. Ele é a causa de nós agirmos de uma maneira que nós não gostaríamos muitas vezes, né? Nós, eu falo no sentido daqueles que não nasceram de novo. Por isso que eu falo que é importante a reflexão nesse dia, né? Mas vamos lá para Romanos 7, 15 a 23 e a gente vai entender melhor sobre isso. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Vamos agora ao versículo 16 de Romanos 7. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Essa lei que ele está falando é a lei do Velho Testamento, né? Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ele quer executar, ele quer agir de acordo com a lei, mas ele não consegue agir de acordo com a lei. Então, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Já passou por isso? Você? Eu já passei por isso. Queria fazer o certo, queria fazer o que era bom, mas quando eu me dava conta, já estava agindo da maneira contrária àquilo que eu gostaria. E esse texto de Romanos 7 encaixava perfeitamente na minha vida. Até que algo aconteceu. Então vamos continuar aqui. Versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerrando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí, esse texto de Romanos 7, a gente vê como que Paulo, antes de nascer de novo, também vivia. Assim como eu, antes de nascer de novo, assim como você. E se você ainda vive nessa angústia, nessa dualidade, nessa disputa, nessa briga entre a mente e o corpo, vale a reflexão. Gente, a reflexão ela é sempre importante, em todo o tempo. Agora, é importante que nós sejamos sinceros conosco, né? Eu comigo mesmo, eu tenho que ser 100% sincero. E assim também com Deus. Porque a realidade é que onde nós estamos não significa que nós somos. Ou seja, o fato de você ter nascido na igreja, ser criado na igreja, de você ter cargo na igreja, de você estar na igreja há muitos anos, isso não importa, para falar a verdade, não importa. Isso tem o seu valor no ponto de vista do trabalho, é bom, é bacana, mas isso não importa. O que importa para o Senhor é o coração. O meu coração, o seu coração é que é importante. E quando nós falamos de coração, nós falamos das motivações do nosso coração. Quais são as intenções do nosso coração? Porque fazer o que é bom com a intenção ruim é tão nocivo quanto fazer o que é ruim. Qual é a diferença para Deus de uma boa ação, vamos dizer assim, de uma boa atitude, e uma boa atitude com uma má intenção e uma má atitude com uma má intenção? Ambos são contrários à palavra de Deus. O Senhor não tem comunhão com isso. Porque o pecado é pecado, independente se o outro acha que não é. O pecado é pecado, independente se só eu sei. Não é verdade? E essa vida antiga, onde você tem o desejo de agir de uma maneira, mas o seu corpo é forçado a agir de outra, porque ele é escravo da lei do pecado, essa vida ela pode ser transformada sim.
por uma nova vida. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma nova vida em Cristo, nós recebemos de Deus um novo coração, um coração de carne disposto a obedecer. Então, olha que legal, gente, como é que as coisas são. Eu estava falando com você agora há pouco que não tem nada que nós possamos fazer para merecer essa nova vida. Que não tem nada que nós possamos fazer para alcançar, para ter o mérito, para chegar lá e falar assim, daqui essa graça aqui é minha. Então, se a gente já sabe que graça significa que é um favor imerecido, é algo pelo qual eu não posso pagar, eu já sei que não funciona dessa maneira, né? Mas é maravilhoso saber que essa graça está sendo derramada e nós temos a opção de recebê-la. Sabe, quando eu era mais novo, eu ouvia muito, talvez você já tenha ouvido muito, assim, que você precisa aceitar a Jesus, aceite a Jesus, aceite a Jesus. E eu confesso que essa frase, ela me dava uma sensação de Jesus pedindo para ser meu amigo, triste porque eu não aceitei. E é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A única coisa que eu posso fazer para ter uma nova vida é aceitá-lo no sentido de receber aquilo que ele já fez por mim. E entender que não é ele que precisa de mim, é eu que preciso dele. Porque tem uma frase de para-choque de caminhão que é muito interessante, que é: Deus sem você é Deus, e você sem Deus é o quê? Já viu essa? Ela é boa, né? Porque é verdade. Mas o fato é esse. Nós precisamos entender que nós nunca vamos merecer por nós mesmos nada que vem de Deus. Porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. E como que nós vamos ficar livres do pecado se não for por meio do Senhor? O único que pode nos libertar do pecado, da lei do pecado, é Jesus Cristo. Então ele, por livre e espontânea vontade, veio à terra, entregou o seu corpo. Primeiro deu exemplo, que é muito bom lembrar, deu exemplo e nos chama a imitá-lo. Lógico que para imitá-lo a gente tem que nascer de novo, né? Para ser possível revestir-nos de Cristo. Mas ele nos chamou para segui-lo, morreu por nós, e com ele nós também morremos, porque a palavra diz que quando ele fosse levantado do madeiro, atrairia todos a ele, e não só morreu por nós, mas por nós também ressuscitou. E nós, você e eu, ressuscitamos com ele. E a partir de então temos uma nova vida, porque quando nós morremos com Cristo, a dívida que o pecado cobra foi paga, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós morremos com Cristo, essa dívida está paga e nós nascemos de novo, quando nós ressuscitamos com Cristo. E nessa ressurreição, nessa nova vida, nós podemos viver a vida que Ele preparou para nós. Uma vida muito melhor do que a que nós possamos imaginar, né? Quero ler com você Efésios 4, 22 a 32. Porque assim, a gente fala sobre novo nascimento com muita frequência aqui, não é verdade? Eu acredito que se você já viu 2 lives, você já viu falar de novo nascimento 2 vezes. Porque é prática nossa lembrar sobre isso, porque isso é importante. Mas também é importante saber que o nascer de novo é o primeiro passo de uma nova vida. E se a gente quer ter uma nova vida de verdade, a gente tem que amadurecer. Paulo fala, né? Já não está na hora mais de você ficar tomando leite, já vão comer comida sólida, gente. Leite é para beber. Beber, nasceu de novo é beber. Aí tem que crescer, comer com papinha, depois começar a comer comida sólida. Vamos comer churrasco, gente, comida sólida. Não é verdade? E aí vamos lá, Efésios 4, 22 a 32. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em Efésios 4, 22 a 32. Então vamos lá, nós já temos uma nova vida, nascemos de novo, temos que refletir, hein, gente? Isso é reflexão.
Como é que anda nosso agir, nosso pensar, nosso viver. E agora, em Efésios 4, 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Esse texto, que é maravilhoso, e cada versículo dá para a gente falar aí pelo menos uma hora, ele mostra um pouco de como que nós, a partir do novo nascimento, a partir dessa nova vida, devemos agir. Porque o que é esse despir-se do velho homem, né? É abandonar hábitos antigos. Sabe, gente, um erro que a gente às vezes comete também é de pensar que, ao nascer de novo, nós não teremos mais desejos. Isso é um equívoco, porque nós estamos num corpo humano, nós somos humanos, de carne e osso. A mesma carne, o mesmo osso, antes é agora. Então, os desejos, os hábitos, muitas vezes... Quer ver um exemplo? A pessoa era escrava do pecado e, portanto, pecava o tempo todo, mas alguns pecados ela pecava mais. Exemplo, era mentiroso. Falava mentira de graça, falava mentira e falava mentira. E era mentira tão grotesca que com 2 segundos você já sabia a verdade, porque era coisa absurda. Mas você já viu pessoas assim? Que mentem compulsivamente? Então, existe pessoas assim, eu posso te falar porque eu conheço, né, amigos e parentes que já passaram por isso. E é lindo ver a transformação, né, do Senhor também. Mas aí a pessoa nasceu de novo, foi transformada, teve aí a remoção dessa natureza pecaminosa, da lei do pecado, deixou de ser escravo da lei do pecado e agora quem habita nele é o Espírito Santo de Deus, que o guia em toda a verdade. Se é verdade, não é mentira, não é? Simples assim. Mas o cara tem um hábito, o hábito permanece. E aí o que ele vai fazer? Ele vai despir-se do velho homem, ele vai abandonando esse hábito. Ele falou mentira, na hora o Espírito Santo falou: caramba, bicho, você falou mentira aí, hein? Eita, isso me entristece, cara, não faz isso. Aí o cara parou: Senhor, me desculpa. Ó, me perdoa, irmão, não é isso não. Eu falei errado aqui, eu falei mentira. É isso, isso é verdade. E isso, às vezes, o cara nem percebe, né? Vamos lá, mas o Espírito Santo está falando e a gente tem que ouvir. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que é uma questão importante também, que já conversamos em outras lives, né? Mas esse hábito, ele vai sendo removido mesmo da vida da pessoa. Por quê? Porque agora essa nova vida, essa nova pessoa, esse novo ser, o Espírito Santo habitando nele, permite que ele obedeça. Sabe, gente, nós podemos obedecer hoje. Se nós nascemos de novo, nós podemos obedecer. E as pessoas acham que agora a gente vai ser obrigado a obedecer. É outro erro muito triste. Porque aí, já que eu não tenho nada que eu possa fazer, agora também não faço nada.
Nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação, para alcançar a libertação do pecado. Mas uma vez libertos, somos livres. Se Cristo nos libertou do pecado, somos livres para agir conforme a vontade de Deus. Mas a gente escolhe agir conforme a vontade de Deus. Nós temos a escolha de fazer o bem. Assim como Adão e Eva, antes do pecado, tiveram a escolha de pecar ou de não pecar. E eles escolheram pecar. Hoje nós somos livres. E a escolha que nós devemos fazer é óbvia. Devemos escolher pela santidade, pela justiça, por andar no caminho que o Senhor preparou. Vamos lá. João 10, 9 e 10. Jesus falando: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Sabe, gente, o Senhor Jesus tem vida plena para mim e para você. Vida plena. Mas antes de nós termos essa vida plena, nós precisamos entrar pela porta, que é Cristo. Não há outro caminho para a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento só existe para os nascidos de novo. Não existe outro caminho para a verdadeira alegria. No fim de ano, a gente costuma pensar em como foi e tal, e projetar para o ano seguinte melhorias, né? A questão é que, se você quer ter paz no ano que vem, ou se você quer ter paz hoje, amanhã, na semana que vem já é o ano que vem, né? Estamos na última semana do ano. Nós precisamos passar pela porta. Nós precisamos de receber a Jesus. Se nós queremos ter alegria verdadeira, precisamos passar pela porta. Se nós queremos salvação verdadeira, precisamos passar pela porta. E lembre-se sempre, a salvação nos livra da lei do pecado. Para com isso de querer ser salvo do inferno. Isso é um detalhe perto do que Deus tem para nós. Deus quer nos salvar do pecado. Nós precisamos de uma nova vida, e essa nova vida tem que ser diferente da anterior, se nós não experimentamos essa nova vida ainda. Então, minha sugestão para você nesta manhã: reflita. Eu já nasci de novo? É uma pergunta importante para a gente fazer. Eu já experimentei a libertação da lei do pecado? E se eu já nasci de novo, eu tenho despojado do velho homem, ou seja, eu tenho aberto mão dos hábitos que não glorificam a Deus? Tenho amadurecido na fé? Porque a partir do novo nascimento, nós precisamos sim agir, nos esforçar de acordo com a vontade de Deus, porque já fomos capacitados para isso. Então, amadurecer é uma responsabilidade sua e minha. Crescer também é. É óbvio que o Espírito Santo continua nos guiando, nos conduzindo, agindo, porque ele habita em nós, se nós nascemos de novo. Eu tenho me relacionado com o Senhor por meio da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra. A gente precisa refletir e precisa entender que basta receber a graça que foi derramada. Basta que nós desejemos e recebemos e façamos conforme a palavra. E a partir desta graça, que é de graça, porque senão não seria graça, né? A partir dessa graça, nós temos sim condições de, com Cristo, vivermos uma nova vida. Uma vida nova de verdade. Por meio dos relacionamentos uns com os outros e principalmente do relacionamento com o Senhor. E não se engane, não existe relacionamento com Deus se você não consegue relacionar-se com o seu irmão. Porque nós somos membros de um mesmo corpo. E o corpo, ele anda em harmonia, né? O corpo, ele está junto. Por isso que nós temos equilíbrio, porque o nosso corpo, ele é um sistema que age em conjunto. Se a minha perna resolver agir por conta própria, o meu corpo todo vai ser desestabilizado.
assim também entre nós. Nós somos irmãos uns dos outros, portanto devemos agir e viver como irmãos, irmãos de Jesus, filhos de Deus. E lembre-se que a nova vida de verdade só tem um caminho, Jesus Cristo. E este tem que ter sido crucificado e ressuscitado na nossa vida, porque assim nós também morreremos e ressuscitaremos com Ele.